Amizade, Rita. Importância do amigo. E a amizade a gente sabe que é tão importante porque os irmãos a gente nem sempre tem a oportunidade de escolher. Mas os amigos somos nós que escolhemos, né? Então é meio esquisito, até redundante a gente dizer da importância da vida de qualquer pessoa no que diz respeito à amizade, né? Pois é, mas a gente tem que pensar e partir da premissa que o ser humano é um ser sociável. Ele precisa se relacionar. E a amizade é algo importante, não importa qual é a fase ou a idade do ser humano. Ela é importante em todas as fases, porque é natural da gente essa busca, essa necessidade de compartilhar sentimentos, ideias, dificuldades, alegrias. E como você disse muito bem no início, Heriberto, nem sempre um familiar é nosso amigo. Então, o afeto, né, ele é uma condição para uma existência mais saudável e equilibrada de qualquer ser humano. Ele nos alimenta, ele nos alegra, ele nutre a nossa autoestima. E a amizade verdadeira e sincera é a manifestação mais saudável do afeto. Ela é mais saudável até do que uma relação afetiva dentro da família ou até uma relação afetiva amorosa. Por que eu digo que ela é mais saudável? Porque esse sentimento de afeição, de simpatia, de estima, de confiança, de cumplicidade que existe entre os amigos, geralmente não são acompanhados de características que vamos chamar assim, de características ruins que muitas vezes acontece, por exemplo, dentro de uma relação amorosa, que é o ciúmes, a vontade de dominar ou de se sentir no poder perante o outro, não é? Então a amizade, quando ela é verdadeira, quando ela é sincera, ela tem todos os aspectos positivos de uma relação afetiva e não tem esse aspecto pesado de cobrança, né, de um vínculo emocional de muita dependência. O amigo, por exemplo, ele pode estar distante e está sendo um grande amigo, né? Não tem aquela falta, aquela saudade de morrer, né? Agora, existem características, né, em cada amizade, é claro. Tem algumas que já são pré-definidas, Rita, que a gente consegue enxergar de um modo geral, assim? Então, Heriberto, eu e você somos abençoados por termos amigos de muitos anos, porque é raro. É raro, né? Mesmo. É raro. Eu acho que entram algumas questões aí que pode levar a gente a uma reflexão. Uma delas é porque o ser humano, ele está em constante mudança, né? Então, assim, ele vai amadurecendo, ele vai tendo outros valores, outras prioridades, e às vezes aquele amigo de muito tempo não acompanha esse crescimento ou vice-versa. Isso faz com que haja um distanciamento, o que não quer dizer uma ruptura negativa, né? E nem invalide toda a amizade que vocês vêm construindo com o tempo. Mas muitas vezes favorece um distanciamento. Uma outra questão também dessa raridade de amigos há muito tempo é a falta de manutenção, eu costumo dizer, né? Porque tudo tem que ter uma manutenção, não é verdade? Tem mesmo, até carro precisa. Não é? Então, se a gente está falando que a amizade é uma construção, então é preciso que haja uma manutenção, um investimento. Quando eu falo de investimento, é investimento de tempo, investimento emocional, né? De você ter um olhar para esse outro, de você ter um tempo para estar com o outro, para ouvir, para ser ouvido. Essa manutenção é que eu percebo que falta muito hoje em dia, né? A vida muito corrida, né, Rita? Complicado, eu acho que é tão corrida, tem a correria do dia a dia, né? A falta de tempo das pessoas fazem até com que elas ficam impossibilitadas de fazer até novas amizades, o que dirá de fazer manutenção das amizades antigas. Concordo. E uma coisa que a gente percebe também é que
A gente está vivendo numa geração muito imediatista e muito descartável. Então, assim, eu estou com o outro, enquanto ele atende a todas as minhas necessidades. É o tal do que me convém, né? Exato. Aí não estou mais, não atende, pronto, tchau, next, vamos para o próximo. Infelizmente, a gente pode fazer esse comparativo com os nossos bens materiais. Olha, vamos pensar no seguinte, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, quando surgiu a televisão, né, a família, ela não ficava trocando de televisão todo ano, não é verdade? É verdade. Ela fazia uma manutenção, né? Até por uma questão de economia e tal. Hoje em dia você compra uma televisão, daqui a 6 meses você quer outra. Então parece que não tem relação, mas infelizmente tem, Heriberto. A gente começa a ter uma cultura, né, do descartável e do imediatismo. A gente vê isso muito nas relações afetivas, né? As pessoas às vezes se casam já pensando em separação. Não é verdade? É verdade. E aí você toca também num outro ponto, né? Que é a diferença do coleguismo para a amizade. Exato. Né? A diferença básica entre o amigo e o colega está justamente na qualidade do vínculo. Porque o colega, ele pode me conhecer muito bem, saber muitas coisas sobre a minha vida, mas por conta do convívio, né? Mas esse colega, por exemplo, não vai ser aquela pessoa que eu vou eleger para falar de um problema, ou de uma dor, ou até de uma alegria intensa, né? O coleguismo são mais encontros casuais, de descontração, ou de alegria, ou então até em uma situação que seja comum aos dois. Por exemplo, eu tenho colegas de trabalho, então eu estou com uma determinada tarefa ou um trabalho em que a gente vai trocar algumas ideias, né, para atingir o objetivo. Quer dizer, então, Rita, se a gente seguir por esse raciocínio que você está explanando, então nós não temos amizades virtuais, nós temos coleguinhas virtuais. Aí você entra realmente num aspecto muito interessante, né? Porque eu diria que, assim, o advento da internet, das redes sociais, eles não são em si bons ou ruins. É o que você faz com eles. Então, vamos lá. Eu posso ter uma grande amiga, e tenho realmente de fato, que não mora mais aqui em São Paulo, mora em outro país. A internet, a rede social, né, toda essa comunicação virtual me facilita, né, manter esse contato e manter esse vínculo, não é verdade? É verdade. Agora, as pessoas falam, eu tenho 3.459 amigos no Facebook. Bom, será mesmo, né? Primeiro, está se usando não vai ter tempo de vida para visitar todos os 3.459. Exato. Primeiro, está se usando o termo amizade de forma muito genérica, não é? Banalizando até de uma certa forma. Isso, exatamente. Então dizer que você tem, por exemplo, eu tenho um grande amigo, é mesmo? Como é que ele é? Não sei, a gente se conversa virtualmente. Então, assim, a internet, as redes sociais, elas podem te dar a possibilidade de criar um laço de amizade, assim, um laço, né? Abrir portas, certo? Porque às vezes você entra ali conversa com um amigo virtual porque tem alguma afinidade ou algum assunto em comum e trocam algumas confidências, algumas experiências, mas a manutenção dessa amizade não dá para acontecer de forma virtual. É verdade. Mesmo porque a gente até já sabe que no Facebook muitas vezes as pessoas elas não se apresentam como elas são. Mas sim como elas gostariam, né? Então ninguém no Facebook, por exemplo, né, mostra fotos, só mostra fotos onde está todo mundo bonito, né? Só mostra as alegrias, as conquistas, né? Então tem que se ter muito cuidado quando a gente fala em amizade virtual. Ok, muito obrigado, parabéns e um feliz Dia do Amigo. Obrigado para você e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado.